Olá, eu vou estar apresentando o seminário de Engenharia Bioquímica. As discentes que irão fazer essa apresentação é a Adriana Castro e eu, Heloísa Rezende, e a gente vai abordar a fermentação da polpa de café com bactérias nativas do ácido lático, com a aeração simultânea para produzir cascara com alta atividade antioxidante. Então, esse é o nosso sumário, iremos fazer a apresentação do artigo, introdução e objetivo, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusão e as referências. Então, essa é o nosso artigo científico, tá? É a carinha dele, ele foi feito na Indonésia, é um artigo bastante recente, de julho de 2020. Fazendo a introdução do nosso artigo científico, a produção mundial de café vem crescendo significativamente. Ela aumentou de 9,5 para 10 milhões de toneladas no período de 2019 e acaba que com uma grande produção de café há também um grande número de resíduos. O resíduo gerado da produção de café em grandes quantidades ele é maléfico para o meio ambiente, acaba acarretando alguns problemas, né? Então, 15 milhões de toneladas de resíduos são geradas anualmente a partir da produção global de café. Desses 15 milhões, 9,4 milhões de toneladas são provenientes da polpa de café. E a polpa de café ela é um produto bastante rico em compostos antioxidantes e compostos fenólicos. Então, em virtude dessa conferência nutricional para a polpa de café, ela vem sendo bastante valorizada na produção de diversos produtos, tais como bioprodutos, ração animal, bioenergia, açúcares, compostos aromáticos e a cascara, que é o objetivo do nosso estudo aqui. Então, a cascara, ela também, para quem não conhece, ela também é conhecida como um chá de cereja de café. E ela é uma infusão, na verdade, da casca do café. Então, ela tem sido o objetivo de vários estudos, né? Um em virtude do aumento da demanda dela, global, e também devido às composições de compostos fenólicos da casca do café, dessa polpa de café. Dentre eles, o ácido clorogênico é o composto fenólico mais predominante da cascara, mas também ela é rica em flavonoides e antocianidinas, que destaca esse potencial aí do café como fonte de compostos antioxidantes e fenólicos. Então, o artigo científico, ele faz referências a diversos estudos que foram realizados sobre a cascara. Dentre esses estudos, ele destaca diversos deles que fizeram o estudo relacionando o efeito da fermentação da polpa do café com diferentes tipos de bactérias e essa reação delas, esse efeito delas sobre o conteúdo fenólico e antioxidante dessas amostras extraídas de cascara. E esses estudos, eles concluíram aí que a fermentação da polpa de café com essas bactérias influenciam fortemente no conteúdo fenólico e no conteúdo de compostos antioxidantes das amostras de cascara. Então, essa atividade antioxidante da cascara, ela ficou comprovada que ela é altamente influenciada por bactérias nativas da própria polpa do café. E aí, a gente acaba destacando, dentre essas bactérias, a bactéria ácido lática heterofermentativa, tá? Essa bactéria, ela aumenta a atividade antioxidante da polpa de café, porque ela faz a conversão desses compostos fenólicos em outros compostos, que apresentam uma maior atividade antioxidante para a cascara. Então, consequentemente, maior valor nutricional, tá bom? Então, embora
o nosso artigo científico ele faz alusão e traz aqui vários estudos que existem, né? Embora esses estudos sobre a fermentação da polpa de café tenham sido relatados, estudos sistemáticos que otimizem as condições para a fermentação natural com a aeração simultânea, utilizando essas bactérias naturais isoladas da polpa de café, ainda são muito escassos. Então, em virtude disso, o objetivo aqui desse trabalho, desse estudo, é otimizar as condições de fermentação natural, principalmente temperatura, tempo de incubação quanto ao número de bactérias, atividade antioxidante e o teor de fenólicos da polpa de café fermentada. Entrando em materiais e métodos, os materiais utilizados nesse trabalho foi a polpa de café, que foi objetivo de uma plantação lá da Indonésia, etanol, metanol, cloreto de sódio, reagentes, como por exemplo 2,2 de fenil, meios de cultura, agar, esses foram os materiais utilizados aqui neste trabalho. Entrando nos métodos, o primeiro dele foi feito o isolamento da bactéria do ácido lático. Então, esse isolamento foi feito por meio de 2 gramas de polpa de café, que foram misturadas no meio de cultura, nesse caldo, estéril, em um frasco Erlenmeyer. A mistura foi misturada lentamente, seguida de incubação a 37 graus Celsius por 48 horas. Depois disso feito, diferentes concentrações de cultura bacteriana foram inoculadas nesse meio, usando a técnica de espalhamento em placa, e após foi feita a incubação na mesma temperatura por 3 a 5 dias. Em seguida, foi feita a seleção e identificação da bactéria do ácido lático. Então, foi feita a triagem e o isolamento, né, dessas bactérias, para identificar a capacidade dessas bactérias de produção desse ácido. Para a determinação de bactérias produtoras do ácido, 1% de carbonato de cálcio foi adicionado à placa de agar desse meio. Os isolados eles foram espalhados diretamente na superfície das placas, seguidos de incubação de 30 graus Celsius por 3 a 5 dias. Esses isolados foram espalhados diretamente no meio, carbonato de cálcio, e essas bactérias produtoras de ácido foram identificadas por uma zona clara ao redor de cada colônia. Então, depois foi feita a separação das bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? As gram-positivas foram identificadas por meio da cor azul púrpura e as gram-negativas ficaram vermelhas, né? Então, por fim, foi avaliada a capacidade dessas bactérias de produzir o gás carbônico, sendo determinado por meio de tubos do RAM. Então, na parte superior do tubo, quando havia a liberação do gás, indicava a produção aí, que a bactéria tinha a capacidade de produzir esse gás, o gás CO2. Após foi feita a fermentação natural da polpa de café, então foram feitos experimentos preliminares da fermentação natural da polpa de café, com e sem areação simultânea. Após, então, aí sim foi feitos os estudos sistêmicos de fermentação natural com aeração simultânea. Essa fermentação natural sem aeração foi feita com 500 gramas de polpa de café, colocados em recipientes e fechados por 24 horas. Em seguida, foi feita a secagem para depois, então, fazer as análises, a extração e a análise. E a fermentação natural com aeração simultânea também foi feita com 500 gramas de polpa de café, colocados em uma placa perfurada em um forno regulado a 32 graus, com uma vazão de ar de 4 metros por segundo, por 24 horas, seguido da extração e depois da análise. E essa tabela ela é referente aos fatores de nível de fermentação natural com a aeração simultânea da polpa de café. Então, pela temperatura e o tempo de incubação. Foi feito um projeto de experimento, uma análise estatística e uma otimização por meio dessa equação. Então, isso foi feito para fazer uma regressão, né, de multivariáveis
utilizando um software, um design, e esses dados foram modelados usando a equação aqui presente no slide, tá? Onde o Y é uma variável dependente, ou conteúdo fenólico, ou atividade antioxidante e o número de bactérias ácido-láticas. Os X são as variáveis X1 e X2 são as variáveis independentes, temperatura e tempo, tá? E o beta é o coeficiente de regressão. Então, por meio dessa equação, as condições ótimas para a fermentação da polpa de café foi determinada. Após isso, foi feita a fermentação da polpa de café com o inóculo de ácido lático heterofermentativo, tá? Dessas bactérias. Então, a bactéria isolada foi a Leuconóstoco sp, que foi inoculada em meio agar, em 100 ml de caldo, a 37 graus Celsius durante 24 horas. O inóculo, então, cultivado neste meio, foi misturado com polpa de café. Em seguida, a polpa de café ela foi fermentada com 10 elevado a 7 unidades formadoras de colônias por ml do inóculo de leuconóstoco, usando as condições ótimas obtidas pela equação demonstrada anteriormente. Essa concentração de inóculo ela variou de 0 a 15% de V sobre P, onde V é o volume do inóculo e P é o peso da polpa de café fresca. O número de leuconóstico SP foi calculado durante a fermentação usando o método de placa de espalhamento e a atividade antioxidante da polpa de café fermentado também foi determinada. Em seguida, foi feita a extração da polpa de café, onde foi pesado 10 gramas da polpa com 100 ml de etanol. Esses compostos fenólicos da mistura foram extraídos por meio de uma técnica de maceração, aí que foi feita por 24 horas, e depois foi feita da filtração com papel filtro. O extrato filtrado foi então analisado para determinar a concentração do conteúdo fenólico total e a atividade antioxidante. E essa atividade antioxidante ela foi expressa por essa equação, onde o AC é a absorbância do controle da solução. Essa solução de DPPH é o 2,2 de fenil. E o AS que é o reagente, né? E o AS é a absorbância da solução teste. Por fim, foi feita a determinação do conteúdo fenólico total pelo método de Follin-Ciocal-TO, onde o ácido gálico ele foi usado como padrão e o conteúdo fenólico ele foi expresso em miligrama por grama de equivalentes desse ácido com base em uma curva de calibração utilizando esse ácido. O ácido gálico foi pesado em balão volumétrico de 10 ml antes de ser dissolvido em 10 ml de metanol. E a solução foi completada até 100 ml com metanol. Para preparar uma curva padrão, foi feita a solução padrão, diluída de 0 a 100 mg para uma de ácido gálico. E em seguida, 0,5 ml de cada amostra foi misturada com 2,5 ml de um reagente, Follin-Ciocal-TO, diluído 10 vezes, e 2 ml de carbonato de sódio a 7,5%. Por fim, esses tubos eles foram cobertos com uma folha de alumínio e deixados aí em repouso por 30 minutos em temperatura ambiente. E a absorbância da amostra ela foi medida a 765 nanômetros, utilizando um espectrofotômetro. Então, agora a Adriana vai estar dando continuidade. Olá, meu nome é Adriana e eu vou dar continuidade na apresentação do artigo que a Heloísa começou. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os resultados de discussões e depois sobre a conclusão do nosso trabalho. Isolamento e identificação de bactérias láticas heterofermentativas. Então, nesse estudo, tinha 6 colônias com morfologia diferente que foram isoladas da polpa do café. Um total de 4 colônias de bactérias produtoras de ácido foram encontradas a partir dessas 6 bactérias isoladas. Essas bactérias isoladas mostraram uma zona clara ao redor das colônias, no meio de agar, que indica a presença de bactérias láticas. Com base no ensaio de coloração de Gram,
As 4 colunas de bactérias produtoras de ácido apresentaram cor violeta, que indica que as bactérias pertencem a bactérias gram-positivas, e das 4 colunas de bactérias produtoras de ácido, uma só produziu o gás CO2 quando testada com o procedimento de tubo de Durham. A bactéria produtora de CO2 indica que a bactéria pertence ao lab heterofermentativo, porque produz etanol, ácido acético e CO2 durante o metabolismo da glicose, enquanto o lábio homofermentativo produz apenas o ácido lático. As bactérias isoladas foram então analisadas usando sequenciamento de RNA e a árvore filogenética para determinar as espécies da bactéria. Agora aqui a gente tem, nessa figura 1, a gente tem a árvore filogenética. Ela foi construída com base no método de máxima verossimilhança, usando um Mega com 500 interações. O software Mega 10.0.5 foi usado para todas as análises. O que essa árvore mostrou? Ela mostrou sua proximidade com leuconostoque pseudomonsteroides. Leuconostoque mesenteroides e leuconostoque pseudomensteroides são tipos comuns de bactérias lácticas encontradas em café cereja fresco. Após o processo de despolpagem da cereja de café para a produção de grãos e polpa de café, a presença de leuconostoque sp aumenta na área de mucilagem do café e se torna a bactéria dominante nos estágios iniciais de fermentação do café. Experimentos preliminares para fermentação natural com aeração simultânea sobre a atividade antioxidante da cascara. Então, aqui nós temos a tabela 2 e ela mostra o efeito da aeração simultânea na fermentação natural da polpa de café em relação à atividade antioxidante da cascara. Por essa tabela, a gente pode observar que a maior atividade antioxidante foi obtida da cascara produzida pela fermentação natural da polpa do café com aeração simultânea. Esse valor ele é 43% superior ao da cascara produzida pela fermentação natural da polpa do café sem aeração. Segundo Nakagawa e Miyazaki, o oxigênio da aeração ele pode desencadear a produção de espécies reativas de oxigênio pela célula bacteriana. Consequentemente, a célula produz enzimas para neutralizar a espécie reativa de oxigênio, aumentando a produção de componentes que atuam como antioxidantes. Esses valores também são superiores à atividade antioxidante da polpa de café fresca. Como tal, indica que a fermentação natural da polpa de café influencia a atividade antioxidante da cascara. Isso ocorre porque a polpa do café ela contém um número suficiente de bactérias para que ocorra a fermentação natural. Efeito da fermentação natural com aeração simultânea no número de bactérias láticas, conteúdo fenólico e atividade antioxidante da cascara. Então, os efeitos das condições de fermentação natural com aeração simultânea, particularmente temperatura e tempo de incubação, sobre o número de lab, conteúdo fenólico e atividade antioxidante da cascara, estão mostrados aqui na figura 2. Todas as superfícies de resposta mostraram um padrão semelhante, uma tendência crescente de um platô ser atingido em certa temperatura, certo tempo de incubação, para todas as variáveis dependentes. O teor de fenólicos e a atividade antioxidante atingiram um patamar após a fermentação natural com aeração simultânea, que foi realizada por 4 horas. O conteúdo fenólico aumentou de 3% para 6% e a atividade antioxidante aumentou de 12% para 30%. Existem correlações positivas entre o conteúdo fenólico e a atividade antioxidante. Após a fermentação natural com aeração simultânea por 4 horas, o conteúdo fenólico e a atividade antioxidante aumentaram em até o dobro do valor inicial. E o aumento do conteúdo fenólico pode ser causado pela atividade do lab heterofermentativo, conforme mostra aqui na figura C. O número de lab heterofermentativo e conteúdo fenólico, eles aumentaram dentro de 4 horas de fermentação natural, com aeração simultânea, e diminuíram após 8 horas. O aumento do conteúdo fenólico ele pode ocorrer devido ao metabolismo do lab heterofermentativo, como hidrólise e desglicosilação. Após 4 horas de fermentação natural com aeração simultânea, o conteúdo fenólico apresenta perfil decrescente, assim como a atividade antioxidante, número de lab heterofermentativo. Essa diminuição pode ser causada por uma inibição por feedback do conteúdo fenólico produzido durante o processo de fermentação.
Modelo de regressão para fermentação natural da polpa de café com aeração simultânea. Então, aqui na tabela 4, a gente tem os coeficientes do modelo de regressão para prever o número de lab após a fermentação natural com aeração simultânea, bem como o conteúdo fenólico e atividade antioxidante da cáscara. Na tabela 5, a gente tem a análise de variância, a nova, para o conteúdo fenólico de cáscara. Esse modelo ele descreve os dados experimentais, né, muito bem com valor P baixo e um R2 alto. A nova, para outros parâmetros de repetição, também tem valores semelhantes. O tempo de fermentação também teve um efeito significativo, P menor que 0,05, em todas as respostas. As condições ideais de fermentação foram determinadas com base no maior crescimento bacteriano, conteúdo fenólico e atividade antioxidante que ocorreram quando a fermentação natural com aeração simultânea foi realizada por 4,2 horas a 31 graus Celsius. O modelo de regressão foi validado e os dados experimentais foram comparados com os valores estimados do modelo, conforme a gente vê aqui na tabela 6. E o gráfico de paridade para uma das variáveis de resposta, particularmente o conteúdo fenólico, está sendo mostrado aqui na figura 3. Os dados do modelo do experimento eles não são significativamente diferentes, P maior que 0,05. Portanto, pode-se concluir que o modelo é válido e pode ser usado para prever o conteúdo fenólico, atividade antioxidante e o número de lab heterofermentativo durante uma fermentação natural com aeração simultânea. As condições ótimas obtidas nessa seção foram utilizadas para a fermentação subsequente e a aeração simultânea da polpa de café com inóculo lab heterofermentativo para produzir cáscara com alta atividade antioxidante. Fermentação da polpa de café com aeração simultânea e adição de inóculo de bactérias láticas heterofermentativas. Então, a fermentação da polpa de café fresca, né, com aeração simultânea, foi realizada nas condições ótimas, obtidas na sessão anterior, que foi 4 horas a 31 graus. O inóculo de lab heterofermentativo isolado da sessão foi adicionado em diferentes concentrações, de 5 a 15%, volume e peso. O número inicial e final de lab na amostra é mostrado aqui na tabela 7, enquanto a atividade antioxidante da cáscara produzida é ilustrada na figura 4. Com base nos dados da tabela 7, o lab heterofermentativo conseguiu crescer bem no meio de polpa de café, atingindo aproximadamente 10/8 log unidades por madura de colônia por ml, após a fermentação com aeração simultânea por 4 horas. A atividade antioxidante da cáscara aumentou quando a concentração do inóculo foi aumentada de 0 para 10%, com uma atividade antioxidante de 42%. Esse valor é 15% superior à atividade antioxidante da cáscara, obtida nas condições ideais para fermentação natural, e 30% superior da polpa de café in natura. Bom, então, aqui a gente conclui, né, em um estudo sistemático, usando uma metodologia de superfície de resposta com design de compósito central, centrado na face, foi realizado para determinar os efeitos de tempo de fermentação e de temperatura sobre o número de bactérias na polpa de café após a fermentação natural com aeração simultânea, numa vazão de 4 metros por segundo, bem como conteúdo fenólico e atividade antioxidante da cáscara. O conjunto de dados experimentais ele foi modelado usando uma regressão não linear, multivariável, que resulta numa boa concordância entre o modelo e os dados experimentais. Nas condições ideais, 4,2 horas e 31 graus, o conteúdo fenólico é de 6,7%, enquanto a atividade antioxidante é de 27,6%. As bactérias de ácido lático heterofermentativos, particularmente Leuconostoc pseudomosterides, foram isolados da polpa do café e usados como starter para a fermentação controlada da polpa do café. A atividade antioxidante da cáscara é 15% superior às obtidas nas condições ideais para fermentação natural com aeração simultânea e 30% superior à polpa de café fresca. Assim, a fermentação da polpa de café com bactérias do ácido lático com a aeração simultânea seria uma boa estratégia para a produção de cáscara com alta atividade antioxidante. Agradeço a atenção. Fiquem com Deus. Muito obrigada.